Salve, salve turma, professor Paulo Henrique passando aqui com vocês mais uma vez. Aula 2, trazendo aí o conteúdo de interações medicamentosas com dipirona, né? Conforme conversado na primeira aula, a gente vai trazer mais alguns conteúdos aqui relacionados à parte de interações medicamentosas e de uma forma bem direta, bem didática, para facilitar o estudo os estudos e a compreensão de vocês, tá certo? Então hoje a gente vai trazer aí a parte de interações medicamentosas com dipirona. E a gente precisa entender conceitos básicos no que diz respeito para que serve a dipirona, qual o mecanismo de ação. A dipirona é um medicamento amplamente utilizado no Brasil, né, para o tratamento de dor e febre, sendo prevalente tanto em prescrições médicas quanto na automedicação, né? O fácil acesso, né, o medicamento por ser de venda livre, ele tende a ter um consumo exacerbado pela população, na verdade. Então aqui eu trago para vocês, né, que a dipirona ela é mais conhecido como, apresenta como princípio ativo o metamizol, que é um derivado pirazolínico com potentes propriedades analgésicas, antipiréticas e leves efeitos anti-inflamatórios. Foi sintetizado aí pela primeira vez em 1920 e continua sendo um dos analgésicos mais utilizados no mundo. O medicamento ele vai atuar como inibidor da síntese de prostaglandinas, substâncias que sensibilizam os receptores de dor e participam do processo febril, ou seja, quanto mais estímulos de síntese de prostaglandinas, maior estímulo ou maior sensibilização dos receptores nociceptivos ou receptores de dor. Elas são disponíveis no mercado em diversas apresentações farmacêuticas. A gente vai ter comprimidos, solução oral e gotas, solução injetável e supositórios. No que diz respeito à parte da farmacocinética, a dipirona ela sofre rápida absorção no tecido gastrointestinal com biodisponibilidade oral de aproximadamente 85%. Níveis plasmáticos são detectados em 20 a 30 minutos, com risco de ação de aproximadamente, com pico de ação, na verdade, entre 1 a 2 horas. Isso aqui eu costumo dizer que vai depender muito do volume de distribuição corpóreo, de questões de lipossolubilidade e hidrossolubilidade endógena. A nível de metabolismo, a dipirona sofre metabolização hepática, sendo convertida em metabólitos ativos, que são induzidos pelo citocromo P450, especialmente a CYP2B6 e a CYP3A4, o que explica muito de suas interações medicamentosas, porque 90 a 95% dos medicamentos, de uma forma geral, eles são biotransformados com a atividade dessas duas coenzimas presentes ali no citocromo P450. Obviamente que a gente tem uma infinidade de coenzimas, mas essas são uma das principais. A eliminação de metabólitos são principalmente secretados pelos rins, com meia-vida de eliminação de aproximadamente 2 a 4 horas em pacientes com insuficiência renal. Isso obviamente pode atender ao acúmulo de metabólitos, o que pode se tornar tóxico para o organismo. A utilização de dipirona em adultos, tanto em adultos quanto em criança, elas devem ser ajustadas conforme peso e idade, né? E em pediatria, frequentemente, a primeira escolha no que diz respeito ao controle de febre alta. São contraindicadas em alergias, né, conhecida como dipirona, né, as alergias derivadas da dipirona, na verdade, porfiria hepática, deficiência congênita de glicose 6-fosfato desidrogenases, né? Então, essas aí são as contraindicações absolutas no que diz respeito à utilização de dipirona. Indicações principais, como já falado, dor aguda e moderada até intensa, febre refratária a outros antitérmicos, dor pós-operatória, cólicas renal, biliar e intestinal. A nível de automedicação, alguns dados importantes para vocês aqui frente ao Brasil. A gente observa que 73% da população faz utilização
de medicamentos sem prescrição médica. A gente sabe que essa porcentagem é uma estimativa, né? Dependendo da localidade, isso pode até ter um elevado índice, né? Até porque existe a questão da sazonalidade também. Então, o pessoal de brasileiros que já utilizaram a dipirona sem prescrição médica, né? A gente coloca em média aí 73%, 42 milhões de usuários regulares, né? Estimativa de brasileiros que usam dipirona pelo menos uma vez por mês e 28% de usuários que desconhecem os potenciais de interação medicamentosa. Esses 28% são um problema, né? Pode gerar um problema de saúde sanitária, principalmente no que diz respeito ao não conhecimento, né, dos tipos de interação. Mas, professor, a população não é obrigada a saber de interação medicamentosa, por isso que existe profissional farmacêutico para estar orientando frente a tudo isso. A prevalência elevada da automedicação com dipirona no Brasil está associada a fatores culturais, fácil acesso, devido ser um MIP, né, e percepção de segurança. Essa prática aumenta de forma significativa o risco de interação medicamentosa. Então, pelo fato de utilizar a dipirona, né, de forma exacerbada, a gente precisa ter uma atenção redobrada frente à dispensação, ou seja, o farmacêutico ele precisa realmente trabalhar o que a gente chama de cuidado farmacêutico e aproveitar esse momento de dispensar o medicamento para fidelizar o paciente no que diz respeito à orientação farmacêutica, ao cuidado farmacêutico, a potencial de interação. Ele precisa conscientizar o paciente que o paciente também é protagonista do sucesso terapêutico. Isso é algo que eu já mencionei na aula anterior, na nossa aula 1. Então, o farmacêutico ele precisa conscientizar o paciente sobre a importância da interação medicamentosa, o horário, a dosagem, tudo de forma bem orientada. Riscos de interação, a gente sempre se preocupa, né, obviamente com um todo, né, mas a gente precisa de uma atenção redobrada, principalmente para pacientes idosos, tá? Pacientes idosos, pacientes nefropatas, pacientes hepatopatas e gestantes. Quando a gente pensa ali em pacientes idosos, maior sensibilidade às interações devido à polifarmácia e alterações fisiológicas como do envelhecimento, como diminuição do metabolismo, entre outros fatores. Nefropatas, a gente precisa focar principalmente no clearance de depuração, que, querendo ou não, fica reduzido e tende ao acúmulo de metabólitos que podem potencializar interações, se tornando cada vez mais tóxicos. Hepatopatas diz respeito principalmente à metabolização hepática, né, que, querendo ou não, compromete e altera a biodisponibilidade do fármaco. Gestantes, alterações farmacocinéticas e o risco ao feto. Beleza? Dentre a primeira interação medicamentosa que eu trago aqui para vocês, né, a gente observou que o início da aula é mais uma parte introdutória, mas aí eu trago para vocês de uma forma bem direta as interações medicamentosas de determinados medicamentos com a dipirona. E a primeira delas é com o metotrexato. O mecanismo de interação, quando associado esses dois fármacos, ele vai aumentar de forma significativa a toxicidade do metotrexato. Dentro da oncologia, geralmente são utilizados siglas para não citar o nome do medicamento de forma completa, até para facilitar ali o dia a dia. Então a gente chama, né, na verdade, o metotrexato de MTX. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre em alguns momentos sobre o MTX aqui para vocês entenderem que é o metotrexato. Então a dipirona vai aumentar de forma significativa a toxicidade de MTX na corrente sanguínea, principalmente devido ao quê? A competição pela ligação às proteínas plasmáticas, a redução da excreção renal do MTX e a inibição da dihidrolato redutase, né? Enzima essa que é responsável ali para dentro da fisiologia do câncer para o controle. Então, quando a gente inibe a dihidrofolato redutase, a gente tende ali em determinados tipos de cânceres a estimulá-lo, né? E quais são as consequências clínicas dessa interação com MTX, com metotrexato?
Aumento de hematotoxicidade com risco elevado de quê? Mielossupressão grave, pancitopenia e mucosites severas. Eu gosto de destacar principalmente essa parte de mucosites severas, onde, por exemplo, isso pode iniciar, gente, no paciente quando ele está em casa. A gente tem que pensar assim, pensa num paciente que está fazendo quimioterapia e ele sai daquele centro de oncologia e não tem a orientação correta no que diz respeito a ele sentir uma leve dor de cabeça em casa ou não tem a orientação adequada para o que tomar. Pensa que cada paciente, ou melhor, a população como um todo, tem uma farmácia dentro de casa. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tem aquela mini farmácia, aquele armário que tem vários medicamentos ali. Então pensa que um paciente que está fazendo MTX, ele vai para casa, né? E por alguma situação ele tende a tomar dipirona. Nesse momento a gente precisa ter muito cuidado, principalmente por causa dessa associação. Então aqui, qual é a conduta recomendada? Não associar dipirona com MTX. Em pacientes sob tratamento com metotrexato, mesmo em baixas doses, usar paracetamol ou outros analgésicos alternativos aprovados pelo médico oncologista. Então, em hipótese alguma, associar MTX com metotrexato, principalmente por causa dessas consequências clínicas. Então, o farmacêutico, dentro da área de oncologia, o farmacêutico, na linha de frente em uma drogaria ou farmácia, ele precisa orientar frente a essas interações. Eu costumo dizer que com o avanço da farmácia clínica, além de a gente saber os protocolos da farmácia clínica, a gente precisa ter em mente quais as características, quais as possibilidades de interações medicamentosas. Outra interação que a gente tem é com ácido acetil salicílico, né? A dipirona ela reduz o efeito antiagregante plaquetário do ácido acetil salicílico por interferência na acetilação da ciclooxigenase 1 plaquetária. Efeito clínico: redução significativa da agregação, diminuindo a eficácia do AS na prevenção de eventos cardiovasculares. Conduta: evitar a associação em pacientes com uso crônico de AS para prevenção cardiovascular. Se necessário analgesia, preferir a utilização de paracetamol. Beleza? Essa interação com varfarina, a dipirona, ela vai potencializar o efeito anticoagulante da varfarina por deslocamento da ligação proteica e inibição dos metabólitos hepáticos via CYP2C9. Qual o risco clínico? Risco significativo, né, de principalmente risco elevado de sangramento grave, né, digestivo, cerebral e geniturinário. Qual é a conduta? Sempre monitoramento de TAP com maior frequência, reduzir dose de varfarina. A varfarina ela é um anticoagulante oral amplamente utilizado na prevenção de trombose e sua associação com dipirona representa um dos maiores riscos de interação medicamentosa clinicamente relevante. Outro ponto de interação diz respeito a dipirona junto com a ciclosporina. O mecanismo de ação que eu trago para vocês, a dipirona ela reduz os níveis plasmáticos de ciclosporinas por indução enzimática do citocromo P450, né, com a coenzima 3A4, principal via de metabolização da ciclosporina. Impacto clínico: redução da concentração sérica da ciclosporina em até 40%. Isso pode levar à rejeição de órgãos transplantados ou até o descontrole de doenças autoimunes. Dentre a atenção que a gente precisa ter, o grupo de risco diz respeito principalmente aos pacientes transplantados renais, hepáticos e cardíacos, além de portadores de psoríase grave e síndrome nefrótica em tratamento imunossupressor. Conduta: sempre fazer o monitoramento das concentrações séricas da ciclosporina após introdução e retirada da dipirona, ajustando a dose, né, e, se necessário, preferir a utilização de paracetamol, né, dependendo da condição clínica do paciente. E outra interação que a gente verifica com a dipirona é frente aos diuréticos, né? A dipirona ela interfere a síntese de prostaglandina renal
que são importantes para o efeito dos diuréticos, especialmente em situações de depressão de volume. Tipos de diurético com interações documentadas junto com a dipirona. A gente tem a furosemida, a hidroclorotiazida e a espironolactona. Em 35%, quando associado, vai tender à redução de diurese. 20% representa a queda de natriurese, que é a diminuição da excreção de sódio, ou seja, o que era para ser eliminado não vai ser, vai reter um pouco mais. Redução antihipertensiva, né, em pacientes usando diurético mais dipirona. Então, o efeito que era para ser necessário ali com o antihipertensivo vai tender a reduzir. Qual é a conduta clínica? Monitorar a pressão arterial, função renal, balanço hídrico em paciente com insuficiência cardíaca ou hipertensão de difícil controle, considerando sempre substituir a dipirona. Obviamente que o caso precisa ser analisado. Interação com beta-bloqueadores, a gente consegue observar que a dipirona pode reduzir o efeito antihipertensivo de alguns beta-bloqueadores, como propranolol, atenolol, metoprolol, por interferência na síntese de prostaglandinas vasodilatadoras e o aumento da retenção de sódio e água. Manifestação clínica, geralmente observa-se ali a elevação dos níveis de pressão, né, especialmente em pacientes hipertensos previamente controlados. População de maior risco, pacientes idosos, com hipertensão de difícil controle, e entre outros pacientes também hipertensos. Qual é a conduta? Monitorar a pressão arterial com maior frequência, ajuste de doses de beta-bloqueadores conforme necessário. Em pacientes com controle de pressão estável, considerar ou substituir a dipirona. Beleza, gente? Interação com losartana. A dipirona ela reduz a síntese de prostaglandinas, como já falado, principalmente aqui a renal, diminuindo o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular, antagonizando parcialmente os efeitos renoprotetores de losartana. Qual é o efeito colateral que a gente pode observar com essa interação? A interação da dipirona com a losartana. O aumento de risco de hipotensão grave, principalmente em idosos, né, ou pacientes desidratados. Outro exemplo é a possibilidade de disfunção renal aguda, especialmente em portadores de doença renal crônica. Qual é a conduta nesse caso? Primeiro, o uso deve ser monitorado, né, o uso cauteloso, com monitorização da pressão arterial e função renal, garantindo hidratação adequada em pacientes com função renal comprometida e evitar o uso combinado. A losartana é um bloqueador de receptor de angiotensina 2, amplamente utilizado no tratamento da hipertensão arterial e proteção renal em diabéticos. Outro ponto é a interação com clorpromazina e fenotiazídicos, né? A dipirona interfere em um mecanismo central do controle de temperatura corporal, quando associada com fenotiazídicos, que também alteram a termorregulação, podendo ocorrer hipotermia grave, né, ou hipertermia paradoxal. Então você perde o controle ali da sua temperatura corpórea quando associado dipirona junto com clorpromazina e fenotiazínicos, né? Outro ponto importante diz respeito à neurotoxicidade. O aumento de riscos de efeitos adversos neurológicos, como confusão mental, desorientação, sedação excessiva, principalmente em idosos em pacientes com comportamento comprometido, com comprometimento renal ou hepático. Conduta: usar com cautela, né, e sempre monitorar a temperatura corporal e o nível de consciência do paciente. Em pacientes psiquiátricos em uso de fenotiazínicos, preferir outros analgésicos quando possível. Beleza? Bupropiona, né, impacto clínico, redução da eficácia terapêutica de bupropiona no tratamento de depressão e no auxílio de cessação do tabagismo. Estudos clínicos demonstram a redução de até 25% dos níveis plasmáticos de BUP
com uso concomitante com dipirona por mais de 7 dias. População vulnerável: pacientes em início de tratamento com antidepressivos, fumantes em processo de cessação do tabagismo e pacientes com depressão refratária. Qual é a conduta? A mesma que a gente trouxe ali nos outros slides, que diz respeito à monitoração, né? Monitorização do paciente, uso com cautela, sempre trabalhar ali a conversa junto com a equipe multidisciplinar, com o profissional prescritor, né? Principalmente quando a gente fala de medicamentos que atuam diretamente no sistema nervoso central. Beleza? Fluoxetina, a gente tem aí que fluoxetina, sertralina e outros inibidores seletivos da recaptação de serotonina podem ter sua concentração plasmática reduzida pela indução enzimática da dipirona. Como que acontece isso? A indução das enzimas CYP2D6 e CYP3A4, responsáveis pelo metabolismo de diversos antidepressivos, são estimuladas. Qual é o efeito clínico disso? Redução da eficácia do antidepressivo e possíveis recorrências de sintomas depressivos após a introdução de dipirona. Observar os sintomas depressivos, ajuste de doses quando necessários. Essas são algumas características, né, de monitoramento que deve ser observado pelos profissionais. Aqui eu trago para vocês outros tipos de interação relatada no que diz respeito aí à associação de dipirona com alguns medicamentos. Com clorafenicol, competição pelo metabolismo hepático, o efeito clínico, aumento da toxicidade de clorafenicol. Conduta recomendada é o monitorar o hemograma e o ajuste de dose dos pacientes. Cisplatina, redução da eliminação renal e aumento de nefrotoxicidade. Evitar essa associação e preferir a utilização de outros analgésicos quando utilizado em conjunto com cisplatina. Lítio, alteração da excreção renal, efeito clínico, possível elevação dos níveis de lítio, monitorar os sinais de toxicidade desses fármacos. Fenitoína, por indução enzimática recíproca, se faz necessário ali observar as características dos níveis séricos imprevisíveis que podem ser modificados e, como conduta, monitorar os níveis séricos e efeitos anticonvulsivantes. A amiodarona, como mecanismo de interação, é a competição pelo metabolismo da CYP3A4. Efeito clínico, alteração de níveis de amiodarona. Monitorar o ECG e a função tiroidiana frente à associação com dipirona. E eu trago uma observação: além dessas interações listadas, existem casos isolados com outros medicamentos, e obviamente se faz necessário sempre aquilo que eu falei na aula 1 para vocês, a avaliação individualizada, né? Sempre trabalhar ali a farmacologia clínica especializada, a farmacologia clínica direcionada para cada paciente. Conduta geral e frente às interações, sempre é necessário que identificar os riscos, avaliar a relação custo-benefício para o paciente, para a instituição, realizar sempre o monitoramento. Costumo dizer que isso aqui é regra, deve ser a regra, ajuste terapêutico e a educação do paciente. Então, gente, monitorar e educar o paciente, eu costumo dizer que são pontos chaves para o sucesso terapêutico. É óbvio que a gente tem outros pontos chaves, mas eu sempre gosto de destacar que o monitoramento vai ser essencial, principalmente para a investigação da interação medicamentosa. Fez um monitoramento ideal, identificou a interação medicamentosa, fica fácil de você obter o sucesso terapêutico, principalmente quando você educa o paciente. O paciente entendendo a importância, entendendo que ele é o protagonista do sucesso terapêutico, o resultado vai ficar mais fácil. Beleza? Intoxicações de superdosagem e um alerta clínico, né? Sempre observar ali manifestações agudas no que diz respeito à intoxicação por dipirona. A gente vai ter a hipotensão grave,
oligúria, insuficiência renal, sudorese, náuseas e vômitos, sonolência, complicações graves, a granulocitose, choque cardiogênico, insuficiência hepática aguda, síndrome de Stevens-Johnson. Qual é a conduta em emergência? Suspender interações medicamentosas de forma imediata com o medicamento, monitorar sinais vitais, garantir o suporte respiratório e hemodinâmico, hidratação venosa vigorosa, lavagem gástrica sem ingestão recente, administração de carvão ativado e hemodiálise em casos graves. Para finalizar esse nosso conteúdo, eu trouxe aqui para vocês algumas características no que diz respeito a recomendações farmacêuticas dentro da prática, né? Primeiro, para o prescritor, avaliar sempre a interação antes da prescrição, considerar alternativas mais seguras para os pacientes, elucidar ou focar em decisões terapêuticas frente ao prontuário e notificar reações adversas, principalmente na farmacovigilância. Para o paciente, informar todos os medicamentos que eles vão utilizar, estar atento a sintomas após o início da medicação e seguir a orientação de uso conforme a prescrição. Para o profissional farmacêutico, realizar a revisão farmacoterapêutica, orientar o paciente sobre os riscos da automedicação, verificar prescrições quanto à interação potencial e comunicar-se com o médico quando identificar o risco. Eu acho que aqui entra o ponto importante. Para a engrenagem funcionar, a gente precisa ter essa comunicação. Professor, isso é coisa mais óbvia. É óbvia, mas não acontece. A bem da verdade é isso. Então precisa ter essa comunicação, né, com o profissional farmacêutico e outros profissionais da área. Obviamente que eu não posso generalizar, mas tem determinados locais ainda que isso não acontece. E a gente precisa entender que o objetivo dessa engrenagem funcionar vai ser o quê? Não vai ser para uma classe profissional, e sim para o paciente. O foco sempre vai ser o paciente. A dipirona, apesar de sua eficácia e amplo uso no Brasil, ela apresenta um potencial significativo de interações medicamentosas. O conhecimento dessas interações e a adoção de condutas preventivas são essenciais para garantir a segurança do paciente e a eficácia terapêutica. Beleza, gente? Então eu finalizo aqui com vocês essa conversa. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Logo eu vou trazer mais novidades de interações medicamentosas para vocês. Beleza? Forte abraço do professor PH e até a próxima.